Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo aqui 4 horas da manhã, aí às 5, né, o horário que eu tô aqui gravando, soltando o vídeo sempre cedo para vocês. Então aqui ainda é escuro, mas eu sempre coloco o despertador para estar gravando meus vídeos logo cedo com todas as notícias do Mengão, e tem notícia o tempo todo. A notícia do Flamengo não para, né? Convido você somente aqui, ó, a garantir aí o seu 100% de bônus no primeiro depósito, né, de até R$300. Primeiro depósito você tem 100% de bônus. Aqueles bônus de boas-vindas na BR4Bet, tá? O QR Code está aqui, você pode aproveitar e, claro, Outsider Tours com a gente aí no chat fixado e no comentário fixado. Bem, eu já vou começar aqui logo falando sobre questões envolvendo a renovação de Lázaro e João Gomes travadas e tudo mais. Eu vi muita gente preocupada com essa questão aí do Lázaro, do João Gomes. A do João Gomes, por exemplo, vou passar aqui para vocês, tá? A questão do João, porque o buraco é mais embaixo, tá? Não tem essa preocupação toda com relação à renovação do João Gomes. Por quê? Primeiro eu queria passar para vocês alguns números aqui do João. Ele tem aí 21 anos, maior média de desarmes, 3,7 do Brasileirão de 2022, né? 11 jogos, 9 como titular, uma assistência, 88% de acerto no passe, né? 54 bolas recuperadas, 41 desarmes, 19 faltas, 56% dos duelos ganhos, e a nota dele no SofaScore de 6,99, praticamente 7, né? E a gente teve a informação do Vene Casagrande que o volante João Gomes recusou a proposta do Flamengo para renovação de contrato. A oferta salarial do rubro-negro não agradou, o valor é próximo ao que foi oferecido para o Lázaro, que também recusou, né? R$80 mil por mês. Eu passo para você o seguinte: o contrato, por exemplo, você tem uma noção, a gente já falou do Lázaro ontem, mas o contrato do João Gomes vai até 2025. É importante você aumentar a multa do jogador, a multa dele já é alta, mas é importante você valorizar o jogador, aumentar o salário, ainda mais o jogador do quilate do João Gomes, o jogador que joga demais, um cara que faz a diferença no Flamengo. É importante você valorizar. Eu sou a favor de valorizar, mas não há esse desespero todo com relação a essa renovação de contrato. O contrato dele vai até 2025. É muito mais para valorizar o jogador do que preocupação do Flamengo, tá? Então a gente passando para vocês aí que não tem essa preocupação toda, tá? Pelo menos com relação a essas renovações, porque você ainda tem um certo tempo para negociar, as coisas vão se acertar e ele está arrebentando, né? Então, o pessoal que se emociona demais aí com essas questões, eu acho importante saber que vai até dezembro de 2025. Então, passar para vocês aqui também informação importante aí do mercado da bola. Com a saída aí do Ilharão, abre vaga para mais um volante. E aí o Flamengo estava de olho no Wallace e o Wendel. Então, se sai o Arão, o Flamengo já tinha trazido o Vidal para a saída do Andreas, né? E outros aí, como o Hugo Moura, que o Flamengo está negociando com o Atlético Paranaense. Tem jogadores saindo, né? E o Vidal veio. O Flamengo já queria 2 volantes. O Arão saindo também, foi vendido pro Fenerbahçe, o time do Jorge Jesus, por cerca de 16 milhões de reais, né? Cerca de 3 milhões de euros. Ele sendo vendido, abre brecha para mais um. O Flamengo já queria mais um além do Vidal, vende o Arão, vai querer mais um. Então são 2 jogadores, o Flamengo negocia e avançou na negociação dos 2, tá? Tanto do Wendel quanto do Wallace. O Júlio Miguel Neto e o Pilhado trouxeram uma informação com foto, inclusive, né, olha só, dos empresários do Wallace que estiveram reunidos no Rio de Janeiro, né, com o advogado Diogo Souza, que cuida de contratos de atletas, para iniciar o acerto do volante com o Flamengo. Os detalhes estão sendo ajustados e o atleta está bem próximo do Flamengo, tá? Isso aqui do Wallace, tá? Seriam aí os empresários aí que estão cuidando da questão do Wallace, né? Tentando mostrar para vocês aqui, mas foi publicado lá pelo Júlio, tá? Então essa informação procede, tá? Já procurei saber, o Flamengo se antecipou, a gente trouxe ontem à noite, né? O Flamengo se antecipou muito com relação ao Wallace.
e o Wendel também. Então o Flamengo tentando garantir essas duas contratações. O Flamengo fazendo uma reformulação, tá? Trazendo muitos jogadores aí, principalmente para o meio de campo. Então, o Cebolinha pro ataque, Vidal, o Wallace e o Wendel, né? Ainda faltam algumas outras posições. Passar para vocês também, com relação aqui, é importante demais a gente estar trazendo isso, que o Vidal foi aprovado nos exames no Flamengo e esticou a passagem no Rio antes de resolver pendências na Itália, tá? Então, o jogador aí foi aprovado nos exames médicos realizados pelo Flamengo nesta quinta-feira e vai aproveitar mais um pouco do Rio antes de embarcar aí para a Itália. O volante chileno decidiu esticar a passagem, segundo aí o Jornal Extra, pela cidade, no caso, onde chegou na quarta-feira, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouquinho do trabalho aí do Arturo Vidal. Olha aí, vamos acompanhar. Então a velocidade aí. Nossa, tá bom. Arturo Vidal. Fazendo o treinamento dele aí antes do Flamengo até, né? Pois é. Em alta velocidade. Arturo Vidal aí, acompanhado ali fazendo seu treinamento. E com certeza, né, gente? Ficou impressionado com o que ele viu na quarta-feira. O Flamengo eliminando aí o Tolima com 7-1 lá, Alemanha. Então isso deixa qualquer um motivado. O Vidal, não é para menos, o Vidal também ficou aí completamente surpreendido pelo que ele viu no Maracanã, a torcida do Flamengo, né? Não é muito diferente de um jogo do Chile, né? Muito diferente. Então ele foi lá, acompanhou o jogo, 7-1, porra, viu o Rodinei arrebentando, se impressionou com o Rodinei, se impressionou com o time do Flamengo e vem chegando aí para ser aí também titular ao lado do João Gomes, que vai ser valorizado, a gente sabe que vai ser valorizado e vai acertar a sua situação, né? Isso aí é momentâneo, é normal o Flamengo também, né, fazer uma queda de braço para resolver essas questões de renovação. Bem, passar para vocês aí também, muito importante, já que a gente está falando aí falamos de Libertadores, agora a gente vai falar do outro mata-mata, que é a Copa do Brasil, e também falar de estádio, né? Mas já que a gente está falando de mata-mata, o All Sport trouxe o seguinte: fumaça, mosaico e fogos. O Flamengo prepara um caldeirão contra o Galo, aquele famoso inferno, né? Após perder o jogo de ida por 2-1, o Flamengo precisa de uma vitória por 2 gols para avançar na Copa do Brasil sem a necessidade de pênaltis, e a diretoria abraçou a ideia de transformar o Maracanã em um caldeirão na quarta-feira, às 21h30. A direção planeja uma festa com fumaça rubro-negra na entrada do time em campo, foguetório, mosaico, faixas verticais e balões em vermelho e preto. Os artefatos serão divididos pelos setores do Maracanã. Depois do jogo no Mineirão, o Gabigol disse que iria conhecer o Galo iria conhecer o inferno, mas ele estava falando dessa festa mesmo, o inferno vermelho ali, a fumaça e tudo mais, né? E a gente sabe aí que a gente vai ter casa cheia, né? Todos os ingressos aí sendo comercializados, casa lotada, Flamengo fazendo um verdadeiro caldeirão contra o Atlético Mineiro, e é o que a gente esperava que a torcida fosse fazer, e a gente sabe que vai ser uma grande festa, e se Deus quiser, com classificação do Flamengo, um jogo dificílimo, mas que se Deus quiser o Flamengo se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí o Flamengo chegaria, né, em 2 quartas de final, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, e vem subindo também no Brasileirão. Tem o jogo contra o Corinthians, que será o jogo de despedida do William Arão. Inclusive, matéria do Caio Mota fala que na escalação do Flamengo podemos ter o Arão aí como titular. Ele, mesmo negociado, o Arão foi titular no treino da sexta-feira. O Arrascaeta, Pedro, Felipe Luiz, Léo Pereira e Davi Luiz podem ser poupados, né? Definição sai no sábado. Então, a gente pode ter boa parte do time poupado, né? O Arrascaeta, Pedro, Felipe Luiz, Léo Pereira, Davi Luiz. Aí o volante William Arão, então, foi um dos que figurou na equipe principal, segundo o Globo Esporte.
E o time titular que treinou, segundo o Caio Mota, foi Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, aí ó, retornando ao time titular, e Ayrton Lucas, que pegou ar com a brincadeira do Marinho. William Arão, João Gomes e Vitor Hugo, muito bom. É muito bom esse time também, né? William Arão, João Gomes, Vitor Hugo, Vitinho, aí eu não consigo entender a insistência no Vitinho. Vitinho, ele não consegue dar uma sequência boa, é um jogo muito importante contra o Corinthians. O Vitinho precisa entrar diferente nesse jogo. Não é possível que o Vitinho entre com a cabeça fora desconcentrado num jogo como esse, né? Vale a gente recordar que ele entrou muito mal contra o Fluminense lá na arena, lá no Itaquerão, naquele jogo do Brasileiro ano passado. Everton Ribeiro e Gabigol. Então a frente seria com Vitinho, Everton Ribeiro e Gabigol. E aí a possibilidade então de serem poupados o Davi Luiz, o Léo Pereira, o Felipe Luiz, Thiago Maia e o Arrascaeta, tá? O Flamengo nesse momento 8º colocado com 21 pontos e buscando aí subir na tabela. O jogo na Neoquímica Arena, no Itaquerão, às 16 horas de Brasília no domingo, e a TV Globo transmite a partida. Passar para vocês com relação ao estádio. Já que a gente está falando da arena lá do Corinthians, vamos falar do estádio do Flamengo. O prefeito Eduardo Paes cravou o novo estádio do Flamengo no Rio, né, alegando que o Flamengo merece. O presidente Landim me procurou, tivemos uma conversa na casa oficial do prefeito e o que eu disse é que não tem o menor problema que façam no Parque Olímpico, mas é um espaço privado. Nós vendemos aquela área para que não gastássemos dinheiro. Se eles comprarem, eu terei o maior prazer. Ele voltou a falar da questão de comprar o terreno ali do Parque Olímpico. Ele considera mais fácil, né, que o Flamengo negocie lá em Deodoro, aquela área militar, né, que fica ali perto da Transolímpica, né, tem acesso pela Transolímpica. Então, o estádio do Flamengo, inclusive o Flamengo vai avaliar tudo isso, a prefeitura, inclusive, apoia a ideia, mas o Flamengo tem que escolher o local que seja mais fácil para fazer isso acontecer, até mesmo por questão de transporte, e isso aí, com certeza, lá em Deodoro, na área militar, é mais fácil, tá? Passar para vocês também que a CBF confirmou aí Brasília como casa do Flamengo para os jogos contra Curitiba e Juventude. O Maracanã vai estar fechado e aí a gente vai ter os jogos contra o Curitiba no dia 16 de julho e Juventude no dia 20, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, tá? A Confederação Brasileira de Futebol confirmou, então, que essa mudança, né, de local vai acontecer. Então, os jogos que seriam no Maracanã acontecendo aí em Brasília, no Mané Garrincha, tá? O jogo do Mané Garrincha contra o Juventude pode ter aí a estreia do Cebolinha e do Arturo Vidal. Seria legal que fosse no Maracanã a estreia deles aí, né? Mas a estreia do Cebolinha e do Arturo Vidal pode acontecer em Brasília. E sobre aquela questão do inferno, né, que a gente estava falando, do Gabigol, o Galo teve uma derrota histórica, né? O caso foi arquivado, o mimimi do Galo foi arquivado pelo STJD, uma vergonha histórica, né? Galinácea, como bem disse o Rodrigo Dunst de Abranches, o nosso vice-jurídico e geral do Flamengo. Ele falou o seguinte, né? Ele rapidamente brincou quando que o Gabigol falou a questão de quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é o inferno, né? E o Rodrigo Dunst chamou de comédia galinácea. Muito bom, é verdade. Os caras são... Eles têm uma rivalidade, é muito mais deles pra gente do que da gente com eles. É impressionante como eles odeiam o Flamengo, eles ficam desesperados, tentando se afirmar. Os caras ficaram 50 anos sem ganhar um título brasileiro e realmente acham que são a última bolacha do pacote. Ganharam agora. Quanto tempo ficaram sem ganhar título? O Flamengo nos últimos 3 anos ganhou 2 brasileiros, uma Libertadores, 2 Supercopas, uma Recopa, 4 estaduais. Pô, os caras ganham 2, 3 títulos aí e acham que são os tais. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí, são a última bolacha do pacote. Aí o André Rizek mandou bem. Ele falou o seguinte: inacreditável isso aqui. Alguém realmente acha que o Gabigol estava falando de violência?
Pelo amor, o que se espera de quem joga em casa é, basicamente, tornar a vida do adversário um inferno. Isso aqui chama-se desperdício de tempo, a coisa mais preciosa que existe. Desperdício de tempo, mi. O Rodrigo Dunche de Abrantes, então, falou o seguinte: o advogado que atuou nesse caso, que vou preservar o nome, porque não sei se ele autorizaria, não sabia se ria ou se defendia. Tal a comédia galinácea. Eu, como procurador-geral do Flamengo, por mais que ache graça, tenho o dever de pedir paz e que sejam bem recebidos. Será uma festa bonita. Né? Ele falou certo, Dunche. Falou certo, Dunche. Mas, infelizmente, não é o que acontece lá. E aí ninguém faz nada. O STJD não se preocupa com o que acontece com os torcedores do Flamengo quando viajam para lá. Essa é a verdadeira questão. Né? Passar para vocês também aqui, com relação à dupla Pedro e Gabigol, né, que eles estão mostrando muita sintonia e o aproveitamento da dupla é de 82,3% no Flamengo. Contra o Tolima, os atacantes começaram o jogo juntos pela 17ª vez e mostraram aí o melhor entrosamento, tá? Com eles, o Flamengo teve 13 vitórias, 3 empates e 1 derrota, tá? De acordo com o levantamento do Espião Tático. Globo Esporte aí trazendo essa informação. Então, que Flamengo com Gabigol e Pedro tem aí a incrível marca de 82,3% de aproveitamento. Gente, é isso. Quero agradecer você, pedir que você siga, curta, compartilha, se inscreva no canal Paparazzo Rubro-Negro, nos nossos parceiros. Também siga em todas as plataformas. Utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. A gente sempre aqui trazendo tudo para vocês. Mais tarde a gente volta aqui com mais um vídeo com muitas notícias do Flamengo para você. Valeu, galera. Aquele abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.